Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Boa noite você, querido, que está aí do outro lado, nos acompanhando através do culto online. Você que vai estar vendo essa mensagem daqui a alguns dias. E eu acredito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós deixamos aqui a nossa atitude de expectativa de algo de Deus para as nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, no verso 3 em diante, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, e eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos então ao arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, apenas morreremos. Verso 7. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram, fugiram, abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. E assim, quando aqueles 4 leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, depois levaram ali prata, ouro e roupas. Então foram e esconderam tudo e voltaram, entraram em outra tenda e assim fizeram. Senhor meu Deus, eu te peço que nessa noite, estando aqui, ó Deus, nessa igreja, e também, ó Pai, conectado em cada lar, que agora forma a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é o edifício em si, mas é a reunião daqueles que foram alcançados e adquiridos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. E agora nós estamos reunidos, ó Deus, através da tecnologia, mas muito mais, através da fé, na Tua promessa, na Tua palavra. E nós te pedimos, meu Deus, venha falar conosco, venha nos instruir na Tua santa, poderosa e preciosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a história é muito interessante. Houve um tempo em que a nação de Israel, ela estava cercada por um inimigo conhecido chamado Ben-Hadad, e a maneira dele de conquistar este país foi cercando a sua capital. Samaria era a capital da nação de Israel, e todas as cidades, elas possuíam muralhas. Era a maneira de garantir a sua proteção. E esses muros, eles tinham poucos acessos, apenas portas ou portais que eram assim vigiados, e dessa forma a cidade se sentia segura. Era também comum colocar sobre as muralhas as suas sentinelas. Existe até um texto da Sagrada Escritura no livro de Salmo 127 que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Mas o fato então é que esse inimigo da nação de Israel, a estratégia dele para poder vencer essa guerra foi muito interessante. Ele cerca a capital da nação de Israel, ele cerca ali então a cidade de Samaria. Então ninguém entrava e ninguém saía com vida. Ninguém entrava porque não haveria agora alimentos, não haveria surtimento de comida. E dessa forma então eles poderiam ficar ali dias, meses ou até mesmo anos, dependendo da reserva que se encontrava dentro dessa cidade. E assim então a cidade de Samaria começou a penar, começaram a passar por fome, e a coisa se tornou tão drástica e tão grave que o rei, passeando assim pelas ruas, ele observa 2 mulheres brigando, e ele então, tentando apaziguar, ele descobre o que estava acontecendo. Aquela história era a seguinte: aquelas mulheres
tinham combinado de matar o filho, as duas tinham filhos, e mataria um para comer nesse dia, e no outro dia mataria o filho da outra, para assim saciar a fome. E era esse o caos que estavam vivendo ali. Comiam estercos de pombos, comiam-se até o absurdo, o canibalismo começou a praticar-se naquele lugar para saciar a fome. Então todas as portas fechadas, a pessoa começa a entrar num grau de loucura. Querido, nós estamos vivendo num momento de quarentena, no momento em que as pessoas se esconderam nas suas casas. Nós não vamos ter crise de abastecimento, porque isso está sendo bem monitorado, mas existe ali talvez a falta do convívio, a falta talvez do contato com as pessoas. Famílias foram separadas, e quando eu digo isso, pais, talvez os filhos casados. Então talvez aquela conexão, aquele contágio, aquele relacionamento, e talvez até a situação que as pessoas podem chegar de estar ali numa privação social, um estado de estresse, um estado ali de ter falta, não necessariamente de um alimento, mas talvez até de um alimento espiritual. Nós somos seres somos seres psíquicos e seres sociais. Nós temos vida, mas nós precisamos também nos relacionar uns com os outros. Nós temos as nossas carências, as nossas emoções. E nesse estado agora, nós temos que tomar alguns cuidados. Porque nesse estado de sítio, em que talvez coisas estarão faltando na nossa vida, igrejas tendo que fechar as portas, e nós encontramos uma maneira para que a palavra pudesse chegar até você. Mas isso não vai ficar ao alcance de um toque de cada um. E talvez nós vamos viver um momento, porque nessa situação, alguém começou, o próprio rei começou a ver somente desgraça. O rei de Israel, que estava lá na cidade de Samaria, ele começou a dizer para aquelas mulheres, ele rasga a roupa, numa atitude de desespero. Então ele começa a dizer o que é que podia se resolver aquela história. Então o profeta da dúvida se manifestou naquele dia. E queridos, o que é que nós temos ouvido nesses dias? Nós temos sido bombardeados por dois tipos de informação. Informação de que a coisa vai piorar. A todo momento chega notícias do que está acontecendo na Itália e está assolando várias partes do mundo. E eu fiz um teste. Fiquei um dia sem ouvir o noticiário. E fiquei um dia vendo normalmente como estava. O dia que eu ouvi, eu tive que trabalhar muito com a minha alma, com o meu coração. Eu tive que ler a palavra de Deus. Eu tive que buscar em oração. Até a minha oração estava aflita. Mas o dia em que eu não ouvi, em que eu filtrei as informações e busquei ao Senhor, eu estava mais forte, eu estava mais animado. E querido, eu não estou dizendo para ninguém ser uma pessoa alienada, mas é porque profetas do caos se levantam. A vida é assim. A todo tempo mensagens de desistência são pregadas. Dentro de nós tem uma voz que insiste em gritar alto para fazermos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E nesse dia, essa voz tenta se levantar. Um espírito de medo, de acomodação, de intimidação, bombardeios de notícias ruins, profetas do caos. E tem pessoas que talvez até vão ganhar com o caos. Existem países que vão ganhar. Não estou dizendo que isso tenha sido premeditado a conferir o futuro, mas o fato é que tem pessoas que vão ganhar com o caos. Eu quero desafiar você nessa noite a ser uma pessoa que vai profetizar a bênção de Deus, a vitória, o milagre, a cura. Nós estamos olhando os dados e vendo como este vírus tem vindo e tem assolado e destruído. Mas eu quero convidar você a ser um profeta, para declarar que esse vírus vai encontrar resistência.
O fato é que coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Eu quero que você profetize a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu quero que você creia nas bênçãos de Deus, na proteção, na abundância do Senhor que vem sobre a tua vida. Sabe por que nesses dias Deus levantou o profeta Elias e ele declarou naquele dia? Ele disse o seguinte: amanhã, nesta mesma hora, vai haver abundância nessas cidades. Ele profetizou a abundância no meio do caos. Ele profetizou a vitória no meio da derrota. Ele profetizou um milagre no meio da situação adversa. E é esta hora que eu e você somos conclamados como igreja para profetizar a bênção de Deus. É a hora de se levantar e declarar que as coisas vão ser diferentes. Pode haver aí um diagnóstico, pode haver uma previsão tenebrosa, mas nós cremos em milagres. Nós não vamos basear apenas por fatos, nós vamos também basear por fé e vamos declarar o milagre do Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus usou o instrumento mais inusitado naquele dia para manifestar o milagre. Naquele dia existia à margem daquela cidade, do lado de fora dos muros, 4 leprosos. Os leprosos, eles eram realmente banidos do convívio social. Eles tinham que ser isolados para que não pudessem contagiar as pessoas com lepra. Hoje nós vivemos um mundo em que há cura, há tratamento para hanseníase, mas naquele tempo o contágio era perigoso, então havia a política de isolamento, era a única maneira para que aquela praga não se alastrasse. Parece que as coisas não mudaram, parece que acontecem as mesmas coisas, só muda talvez o tipo de vírus, de bactéria, mas as coisas vêm. Então, se existem as mesmas estratégias para nos cercar, para nos isolar, a mesma ferramenta poderosa que venceu naquele tempo, que foi a fé, que possa também ser utilizada no dia de hoje para garantir a vitória e o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Esses 4 leprosos, isolados, eles não podiam entrar na cidade, e eles estavam entre o acampamento dos inimigos de Ben-Hadad, eram os sírios, e a cidade de Samaria, a capital da nação de Israel. Nós lemos agora que eles disseram: vamos ao acampamento do exército sírio, porque se nós morrermos lá, de todo jeito, a coisa aqui não vai melhorar. Então vamos enfrentar. E a coisa interessante é que aqueles homens, quando eles chegaram lá, eles viram um milagre acontecendo. Aqueles homens foram acometidos de barulhos, de sons, de perturbação, que eles abandonaram o acampamento. No arraial do inimigo, eles foram combatidos por Deus, e eles esvaziaram, foram embora. Mas a coisa é que ninguém ficou sabendo. Em Samaria continuava havendo fome, continuava havendo ali a destruição, porque eles achavam que o inimigo estava próximo. Mas esses 4 leprosos foram incomodados por Deus, eles se predispuseram a ir ao acampamento e descobriram que o arraial estava vazio. Eles entram, começam a comer, começam a pegar até mesmo os despojos, e eles voltam para a cidade de Samaria e chamam todos os habitantes para desfrutar daquelas bênçãos. Querido, eu quero que você entenda, não foi obra do acaso, porque antes de tudo um profeta profetizou que haveria abundância no dia seguinte. Enquanto tinha gente matando os filhos, enquanto tinha gente rasgando as vestes, enquanto tinha gente desesperada, tinha profeta de Deus profetizando o milagre do Senhor. Eu quero convidar você a se posicionar. Qual é a maneira que você tem de se manifestar? O número 4 leprosos, talvez signifique 4 atitudes que nós devemos ter.
E a primeira dela se chama decisão. Aqueles homens tomaram a decisão de ir no exército inimigo. Eles entenderam, ficar ali não ia adiantar nada. Então eles precisavam mudar as circunstâncias. Tudo começa quando nós decidimos a crer, quando nós decidimos a confiar na palavra e na promessa de Deus. Tudo acontece quando você toma decisões. A segunda atitude que eu e você podemos ter para sermos protagonistas de um milagre do Senhor, talvez seja a fé, melhor dizendo. Além de você ser uma pessoa decidida, você também tem que ser uma pessoa fervorosa. Porque não adianta nada você decidir algo e você não tiver fé nas promessas de Deus, não tiver fé que aquilo vai funcionar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Querido, as estratégias que talvez de fechar a igreja, de fechar os canais onde a palavra de Deus é pregada, é porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então convido a você a fazer da tua casa um altar de fé, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é ensinada e instruída. Querido, agora é hora da tua fé ser alimentada continuamente. Talvez uma outra atitude que precisamos ter é a firmeza. Sabe, existem pessoas que têm decisão e fé, mas elas começam tudo e param no meio do caminho. Eu tenho certeza que amanhã vai chegar uma outra notícia, mais desesperadora, uma outra notícia que vai tentar nos desanimar, uma outra notícia que vai tentar talvez fazer com que nós venhamos a desistir. Então, no nome do Senhor Jesus, seja firme naquilo que você decidiu, na fé que você tem nas promessas e na palavra de Deus. E por último, você seja uma pessoa também determinada. Pessoa determinada é aquela que na hora de agir ela age, na hora de fazer ela faz. Determinar é tomar posse da bênção do Senhor. Determinação é dizer, até que aconteça, eu não paro de orar. Até que flua, eu não paro de crer. Sabe, naquela situação que não é diferente do que estamos vivendo, e talvez coisas estão acontecendo agora para que a nossa fé na palavra de Deus esteja sendo avivada. Talvez nós já pregamos sobre tantos textos bíblicos, e alguém pode dizer, mas isso tudo é desatualizado, isso é impossível de ser crido, isso talvez não aconteça nos dias de hoje. E nós estamos vendo, parece que as coisas estão tão atuais, as coisas estão atuais. E tem uma coisa, querido, que também continua atual, que é a palavra do Senhor, a promessa de Deus para a nossa vida. Sabe, esse vírus vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre na nossa vida. Nós vamos triunfar, nós vamos ter cântico de vitória. Sabe, lá no arraial do inimigo tinha tudo, todo aparato, toda riqueza, toda comida, toda arma, tudo que eles precisavam. E os leprosos só tinham fé, decisão, eles tinham a determinação e eles tinham a firmeza. Estavam isolados, mas eles tinham isso. E isso fez toda a diferença. Eu conclamo a você, também faz a diferença nesses dias. Talvez vamos nos sentir impotentes diante dessa arma biológica que se levanta. Mas nós temos fé, nós temos determinação, nós temos firmeza, nós temos decisão. Eu creio que Deus também pode fazer algo maravilhoso em resposta à nossa fé.
Deus pode agir. Não estou falando para você sair enfrentando o vírus nas ruas, mas dentro das nossas casas, em atitudes como essa, podemos levantar nossa arma de oração. Sabe, eu vejo pessoas conclamando a fazer talvez rezas, e é este momento que a gente vê como as pessoas ficam crentes, começam a buscar. Mas eu quero falar para você se entregar, não por medo, mas aproximando de Deus com a esperança de que as coisas vão mudar. E enquanto nós estamos fazendo isso, eu quero profetizar que Deus está trabalhando no arraial do inimigo, que essas armas que se levantam também vão cair por terra no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar isso agora, em nome de Jesus. O inimigo fugiu e largou tudo. Eu quero convidar você a acreditar que algo vai acontecer. Eles ouviram ruídos de carros, de cavalos. Eles ouviram os céus se movimentando. E eu quero declarar os céus agindo em resposta à nossa fé e à nossa oração. Eu te falo que além do isolamento, existem armas poderosas, que é a fé e a oração. Clamo você, igreja, orar ao Senhor, acreditar, a você confiar em Deus, a você acreditar que Deus te levantou neste tempo para viver. Há pouco tempo eu estava pensando nisso. Meu Deus, eu não pensei que eu viveria algo descrito nos filmes, algo encenado através das séries, que a gente achava ser absurdas de acontecer nos nossos dias, mas estão bem reais. E aí então a minha fé na palavra de Deus é renovada, porque tantas coisas, tantos eventos que estão ali preditos, mas a minha fé vai fazer eu atravessar por todos esses momentos com a vitória nas mãos. A vitória que vence o mundo, a fé, a esperança, a determinação, a firmeza. Aqueles 4 leprosos, pessoas inválidas, à margem da sociedade, mas que tiveram atitudes diferentes, chegaram no acampamento e puderam ver o milagre de Deus. Eles foram portadores da boa notícia, mas antes disso, alguém profetizou. Falar daqui uns dias vai ser muito fácil, depois que tudo tiver passado, mas eu desafio você a falar agora, é acreditar nas promessas de Deus. Feche os seus olhos, se você puder, aí na tua casa. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Declara a tua confiança no Senhor. Declare a tua crença. Declara que você não vai voltar atrás, que você não vai duvidar, não vai desistir. Você crê naquele que é poderoso. Na hora da angústia, Senhor. Fala com o Senhor agora. Por isso eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me
meu Deus, meu Pai. Aquelas mulheres estavam no desespero, estavam alimentando os próprios filhos. As pessoas estavam comendo esterco. Esses tipos de coisas são produzidos pelo ser humano. E no momento de desespero, ó Deus, a gente volta para dentro de si e a gente alimenta daquilo que a gente tem. Era o caso daquelas pessoas, mas isso causa, ó Deus, uma fome ainda maior. Talvez nosso intelecto, a nossa racionalização não seja o suficiente. E é por isso que nós abrimos o nosso coração a alimentar, ó Pai, daquilo que é transcendente, aquilo que é poderoso, que é a Tua palavra, as Tuas promessas, aquilo, ó Pai, que o Senhor apregou a nós. Pai, isso não é fraqueza, mas isso, ó Deus, é atitude de esperança num Deus que é maior. É tirar a arrogância, tirar o eu do trono do coração e colocar alguém que é maior, que é poderoso. E nesta noite nós declaramos a nossa confiança nos Deus que nos trouxe até aqui. E a nossa fé, ó Pai, nos faz ficar de pé, nos faz levantar, nos faz enfrentar com cabeça erguida, crendo nas promessas, crendo nas realizações, crendo nos milagres que vêm das mãos do Senhor. E nós profetizamos, ó Pai, um novo tempo. Nós profetizamos que a história no Brasil vai ser diferente. Ó Deus, independente do que tem acontecido